Irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Mais um domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos juntos na casa do Senhor, cada um na sua casa, mas fazendo desse modo a sua casa, a casa do Senhor, casa que se abre para o louvor, para a graça, surpresa de termos o Senhor falando conosco a cada domingo, a cada oportunidade que temos. Te convido a abrir a sua Bíblia para a nossa reflexão dessa noite, no texto que está em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46 até o versículo 56. O evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 46 até o versículo 56. É o Cântico de Maria, um cântico extremamente conhecido, um texto que eu quero trazer para nós hoje, tirando dele lições para a nossa vida, lições que podem nos ajudar a seguir louvando ao Senhor. Esse é o louvor que abre a era cristã. Esse é o tema da nossa reflexão hoje, o louvor que abre a era cristã. Um louvor maravilhoso, um cântico de Maria, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 56. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou então para a sua casa. Esse é o texto que está para a nossa meditação hoje. Um texto muito bonito, um texto muito rico, que abre praticamente o Evangelho de Lucas. Maria se acha grávida e vai até a casa da sua prima Isabel, não é? E esse encontro gera em Isabel um louvor maravilhoso, e para Maria abre os seus lábios em louvor a Deus, apesar de a situação não ser tão confortável para ela. Era uma jovem, pobre, grávida, cujo marido não a tocou até que ela tivesse o primeiro filho, que foi o Jesus. Então, para ela era uma situação aflitiva, desconfortável, difícil diante da sociedade, se a sociedade tomasse conhecimento de tudo isso. Mas Maria então exalta ao Senhor pelo que está acontecendo, pelo que vai suceder na sua vida e no que Deus vai fazer através do fruto do seu ventre. O cântico de louvor de Maria, ele marca o encerramento da antiga aliança. Encerra-se a antiga aliança e agora um glorioso começo de todo o louvor da nova aliança. O Senhor Jesus é vindo, está sendo gerado, está sendo gestado no corpo de Maria. É maravilhoso, irmãos. É como como uma tempestade, o Espírito Santo percorre toda a história das nações, todas as eras, e chama o povo ao arrependimento, à fé e ao discipulado. Esse é o chamamento do Espírito Santo na história das nações e em todas as eras. Fruto da experiência da presença de Deus, as palavras de Maria são como um sim e amém sobre toda a história anterior do reino de Deus e ilumina o futuro, como uma grande profecia até os tempos mais remotos. Com elas começa gloriosamente o grande aleluia da nova aliança. Aleluia, Jesus chegou. É um cântico para o fim dos tempos. Usa a forma verbal do passado, do pretérito, mas se trata primordialmente de eventos cujo cumprimento ainda estava por vir.
Isso é essencial para a adoração. A adoração vê tudo a partir do fim, a partir do que acontecerá quando nós glorificamos ao Senhor. Maria olhava para o Senhor e sabia que essa glorificação, essa alegria, esse cântico, era porque Jesus cumpriria tudo aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 30, ensina assim: aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, apesar de todos os sofrimentos atuais que Paulo está passando, que ele está listando para a igreja de Roma, ele já vê a igreja não apenas nessa justificação presente, mas também na glorificação futura. João nos remete às palavras de Jesus, que diz o seguinte: quem crê em mim tem a vida eterna, de João 6,47. Desde já, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é apenas no passado, ou não será mais tarde, é já tem a vida eterna. Apenas umas poucas palavras de Maria foram conservadas para nós, só essas aqui. Maria parece ter sido uma pessoa calada, discreta, chamava pouca atenção, mas aqui ela abre bem os seus lábios. Quando a graça de Deus leva o coração a transbordar, até mesmo os tímidos falam. Enche o seu coração, impulsiona, move-lhes a alma esse louvor. O Salmo de Maria, esse cântico de Maria, expressa de forma maravilhosa o quanto Maria convivia com a Escritura. Ela trata aqui da Escritura, do Velho Testamento. A vida dos fiéis em todos os tempos não era apenas espiritual, irmãos, mas era também bíblica. A Bíblia é a fonte da força, o seu amor, seu louvor, sua gratidão, sua oração, a luta. Tudo isso era louvor a Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, é assim também. A Bíblia é a fonte da sua força, do seu amor, do seu louvor, da sua gratidão. A Bíblia precisa ser a fonte da nossa força, do nosso amor, do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa oração, da nossa luta. O Cântico de Maria percorre muitas palavras da Bíblia. O que anteriormente foi entoado por Miriam e Débora, Ana e Davi, agora repercute em sua alma. Ela faz o seu cântico olhando para o passado, olhando para o louvor desses irmãos. E isso converge súbita na grande aleluia da nova aliança. Maria não teve intenção de compor salmos, mas ela tão somente se restaurou e se fortaleceu com os salmos. Se nós olharmos o Cântico de Maria e o levarmos como uma poesia, então nós podemos dividir esse Cântico de Maria em pelo menos 3 estrofes. E a primeira estrofe, irmãos, vai do versículo 46 ao versículo 50, que diz o seguinte: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira estrofe de Maria, nós podemos ver a exaltação da misericórdia de Deus. Maria exalta a misericórdia de Deus. O que Maria diz parafraseando, minha alma reconhece o Senhor como o grande Deus, o único que deve ser honrado e deve ser exaltado. Isso está no Salmo 103, versículo 1. Engrandecer a Deus, irmão, significa ainda abrir a própria existência e ser completamente para Deus. É um entregar da própria essência da pessoa. E de tal forma que Maria busca, e nós devemos buscar, vivenciar as glórias infinitas de Deus de forma convincente, de forma viva, com uma santa entrega que a gente faz para si mesmo e faz para as outras pessoas. Então, essa primeira estrofe, que vai do versículo 46 a 50, é a exaltação da misericórdia de Deus. A expressão minha alma abrange, portanto, o pensar, sentir, o querer. Em Maria tudo isso está preenchido com adoração a Deus. Essa adoração é o engrandecimento do Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Todo o meu ser engrandece ao Senhor. Meu corpo, meu pensar, meu sentir, meu agir, são todos para engrandecer o Senhor. Essa adoração é um engrandecimento ao Senhor, irmãos.
Por que, então, Maria torna grande o Senhor? Porque ela engrandece o Senhor. Será que ela experimentou algo grandioso? Sim, irmãos. Ela está para se tornar aquela portadora de Cristo, a Cristófora. É a portadora de Cristo de uma forma única. Não haverá outra forma de portar, de se tornar portador de Cristo. Ela é a portadora do Cristo, do Salvador, do Jesus que salva os homens dos seus pecados. E esse fato grandioso, extraordinário, totalmente inconcebível que lhe é confiado, irmãos, levará as pessoas a julgá-la, porque ela vai ter um filho não sendo casada, ao desprezo das pessoas, à aflição dos noivos. Estas serão as consequências que ela levará. Mas Maria engrandece o Senhor. Quando ela vai ter o seu filho, ela já está casada. Maria engrandece o Senhor. Portanto, irmãos, engrandecer significa todo o meu pensar, todo o meu louvor, todo o meu ponderar, todo o meu projetar que anuncia o Senhor. Primeira coisa pela manhã, a última noite. O principal durante o dia é engrandecer a Deus com a nossa vida. Que cada pulsação do nosso coração seja de pura gratidão. Que cada respiro do nosso ser seja uma canção de louvor a Deus. É isso que Maria está fazendo. Maria expressa a sua exultação pela ação de Deus, porque o Senhor olhou e contemplou a humildade da sua serva. É isso que ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva. E esse contemplar divino é ao mesmo tempo acudir aos miseráveis, aqueles que não têm nada. O Senhor contemplou na miséria da sua vida. Isso não vale apenas para Maria, irmãos, mas para todos nós. Maria se gloria por causa dessa ação de Deus, de não ter sido deixada prostrada na miséria, mas de ter sido aceita por Deus. E aí ela se gloria como bem-aventurada, feliz, alegre, porque Deus a olhou, porque Deus contemplou a sua pobreza, a sua humildade. Ela foi aceita na presença de Deus, para algo impensável que aconteceria na sua vida. Maria constata nesse mistério que a gloriosa salvação eterna do Messias, anunciado por todo o Antigo Testamento, vai se tornar real por intermédio dela. Ela é um instrumento que se considera pobre, imprestável e indigno, mas é um instrumento por intermédio do qual o Salvador do mundo virá na forma de homem. Ela reconhece no seu serviço de mãe um bendito serviço de escrava. Ela se considera escrava do Senhor, isso constitui a sua única fama, o seu título. Maria vê que a grande graça do Senhor a presenteou, não se deixando deter por sua humildade para escolhê-la para uma posição de honra. O Senhor a escolheu para uma posição de honra. Ela, a pobre virgem, que jamais havia pensado em honra, que não reconhece em si absolutamente nenhuma vantagem interior, nenhuma vantagem exterior, ela constata que de forma imprevista, de forma bondosa e acima de qualquer compreensão, que ela foi vista por seu Deus, ela foi eleita dentre milhares, ela foi agraciada muito mais que todas as mulheres santas do passado. Maria constata que é vista com mais bondade que a famosa Raquel, a abençoada Ana, a devota Ruth, a rainha Esther. De modo que ela não consegue deixar de abrir o seu coração e os seus lábios para esse alegre cântico, para esse alegre salmo, a fim evidente de enaltecer em todo esse agir de Deus a natureza redentora daquele que nasceria de si mesma. Maria sabe que apesar da sua simplicidade, ela será notada, ela será exaltada pelas gerações futuras. Ela não quer ser exaltada, ela não se declara santa. Não se deve honrá-la como mãe de Deus, como rainha do céu. Não é isso que Maria deseja, não é essa a declaração de Maria. Maria, que acabara de falar da sua humildade, se considera aquela que precisa ser reconhecida como bem-aventurada. Por quê? Porque Maria vê, irmãos, no momento atual, o momento vindouro.
ela vê a salvação, ela vê a gloriosa salvação eterna. No versículo 48 nós vemos que Maria reconhece duas coisas importantes. Olha o que ela diz: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. O reconhecimento da sua própria indignidade e o reconhecimento da glória do Senhor revelada na sua própria vida e na vida do povo de Israel e dos povos do mundo inteiro, através do envio e da consagração do Salvador do mundo. Nossa atitude de fé, irmãos, também deve ser afinada com esse duplo efeito. Nós devemos pensar: nós somos insignificantes demais, não somos dignos do Senhor. E ao mesmo tempo, devemos exaltar: tu, Senhor, és grande e digno de adoração. Tu és santo e contemplaste na pobreza, na humildade, na miséria dos teus servos. Maria reconhece o poder de Deus para conceder grandes coisas aos seus filhos. Ela entende que esse poder, essa gloriosa salvação, se estende além das fronteiras de Israel, além de todas as gerações. É algo eterno, é algo plural. E nós, olhando para a primeira estrofe, quando Maria engrandece ao Senhor, e quando ela enaltece a misericórdia de Deus, nós temos a segunda estrofe, que vai do versículo 51 ao versículo 53, que fala sobre a excelsa onipotência do Criador. Se Maria vê essa misericórdia, logo em seguida, nesses versículos 51 a 53, Maria exalta a excelsa onipotência, a soberania de Deus. Além dessa necessária exaltação a Deus, o poema de Maria nos leva a reconhecer a onipotência de Deus. As ações de Deus para Maria evidenciam o nosso Deus como um Deus que inverte as coisas, um Deus que muda a situação, que tem como propósito que o ser humano não faça de si mesmo um Deus, mas que honre o eterno como Deus. Diante do testemunho de Maria, nós somos questionados se, como igreja de Jesus, de fato praticamos com seriedade o reconhecimento e a exaltação de Deus como Deus, para que o Todo-Poderoso não nos disperse também. Olha o que diz Maria no versículo 51 a 53. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Como é poderoso esse agir divino, irmãos, que rebaixa o que tenta se exaltar, mas que eleva e exalta o que está inferiorizado. A palavra de Deus nos chama a nos submetermos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte em tempo oportuno. Ele é o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é o Senhor da história. Maria, como filha pobre de Davi, muitas vezes ela experimentou a sorte dos pobres, dos rejeitados, dos oprimidos. Porém agora, irmãos, ela se enche da certeza de que a graça de Deus há de enriquecer e saciar precisamente pessoas como ela. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Aos famintos, que trazem dentro de si um sincero anseio pela vinda, pelo socorro do Messias, Ele enche com perpétua alegria, com vida eterna. Os ricos e saciados, porém, Ele deixa de mãos vazias, Ele já os dispensou, já receberam o que precisavam. Maria, nesses versículos, diz claramente que Deus não fica sem agir com poder, que Ele dispersa, que Ele assombra os soberbos, que Ele não tolera, que Ele derruba os poderosos, e que trouxe os lugares para o lugar privilegiado aqueles que são humildes, que Ele sacia a fome dos que estão famintos, mas que aqueles que entendem que não precisam de nada e nem de Deus, Ele os dispersa vazios e sem nenhum bem. Ela compreende a onipotência de Deus, que abre riachos no deserto, que abraça, que reconcilia aqueles a quem ama. Quando nós olhamos então, irmãos, para a terceira e última estrofe desse salmo, ou desse cântico, nós vemos aí no versículo 54 e versículo 55, quando Maria exalta a fidelidade de Deus para com seu povo. Diz assim: amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera
aos nossos pais. Deus foi fiel com Israel. Acolher, aqui, amparar, acolher, vem do verbo grego que significa estender uma mão ajudadora a alguém que esteja caído. Isso é acolher. Alguém que não merece, alguém que está caído e é acolhido, é uma mão estendida para ajudar. Os versos 54 e 55 recordam Miqueias, capítulo 7, versículo 20, que diz: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Maria está se lembrando de Miqueias. Os pensamentos de Maria são confirmados mais tarde pela palavra de Jesus. Jesus em João capítulo 8, versículo 56 diz: Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Deus amparou Israel seu servo, lembrou-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometeu aos pais. Foi ele que se lembrou da misericórdia, justamente como ele prometeu aos pais. Deus não ficaria eternamente irado. Ele purificará Israel da sua transgressão. Isaías capítulo 40, versículo 1, para que sua alma torne a agradar-se de Israel, com Isaías 42, versículo 1. Deus restituirá honra aos desprezados, ao verme esmagado que se tornou opróbrio entre os gentios. Esse é o tom, irmãos, que ressoa por todos os salmos, por todos os profetas do Antigo Testamento. Há esperança para o povo de Israel. Essa era a esperança de Israel, e de forma cada vez mais límpida, ela se configura em Maria, a imagem do grande descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, o fundamento de toda a salvação, que por intermédio de Israel virá para todas as nações da terra, conforme diz Gálatas capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo é de fato o verdadeiro Israel, filho e servo de Deus, do qual Deus se agradará e se agradou. Nele, em Cristo Jesus, há de se cumprir aquelas palavras de Isaías 54, versículo 8, que diz: num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Chegou a hora. Maria se reconhece como uma mãe agraciada. Agora o quase destruído povo de Israel experimentará a grande misericórdia de Deus. A profecia retardada por milênios será cumprida eternamente em Abraão, sua semente física e espiritual para todas as nações do mundo, a partir da nação de Israel. Maria fita o coração amoroso de Deus, que palpita com infinita misericórdia para o seu povo. Olhe para o coração de Deus, irmão. Esse coração que palpita com infinita misericórdia por nós. Essa é a grande causa da exultação de Maria, o amor de Deus, essa graça misericordiosa, essa compaixão, essa empatia que tem Deus pelo seu povo. Como autêntica israelita, ela sofria amargamente com a humilhação do seu povo. Maria sabe que o Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ergue o seu povo para sempre e ergue eternamente o seu povo. Ele se lembra também do povo de Israel segundo a carne. Também nesse aspecto ele reerguerá Israel quando na plenitude dos gentios tiver chegado. Se a queda de Israel já enriqueceu o mundo, quanto mais o mundo será abençoado quando seu número ficar completo. Quando todo Israel comunicar sua bênção aos gentios de forma ditosa e como servo do Senhor, como diz Romanos capítulo 11, versículo 12, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, quando Israel se converter ao Senhor Jesus, muito mais será feito, muito mais os gentios alcançarão alegria. Eu quero concluir, irmãos, o nosso culto de hoje.
No versículo 56, então, Maria encerra o seu cântico. Ela diz, o versículo diz que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e então voltou para casa. Por 3 meses. Nesse período, Maria e Isabel ainda partilharam todas as informações daquilo que o Senhor afirmara, daquilo que o Senhor prometera. Maria entendeu bem porque o anjo se dirigira para ali. Zacarias também foi testemunha contemporâneo daqueles 3 meses. Zacarias é o terceiro do grupo. Os lábios fechados de Zacarias foram testemunha da verdade de todas aquelas grandes revelações do anjo. De forma que eles tiveram de calar-se todas as dúvidas a respeito da gravidez de Maria. Os lábios fechados de Zacarias foram mais expressivos, muito mais expressivos que os lábios falantes de todos os sacerdotes em Jerusalém. Os lábios de Zacarias não falavam da lei, mas da pura graça de Deus em Cristo Jesus. A vida da serva Maria exaltou a Deus em sua humildade. E nesse cântico ela expressou pelo menos 3 qualidades de Deus, que como seu povo hoje, nós precisamos também, irmãos, reconhecer. Precisamos reconhecer, em primeiro lugar, a grande e bendita misericórdia de Deus, que continua tratando seus filhos até o dia final. Deus é misericordioso para com seus eleitos, e com a história que Ele escreveu para cada um deles. Em segundo lugar, precisamos reconhecer que Deus é o Senhor onipotente. Nada foge ao controle de Deus e da sua vontade. Todos os seus decretos se cumprem, toda a sua vontade é feita. Acomodemos as nossas vontades, os nossos desejos à perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para o seu povo, irmãos, é que eles vivam com Ele em perfeita harmonia. Para isso Ele não hesitou em enviar o Cristo, seu Filho, para os salvar. E com a sua poderosa mão, Ele mantém a todos salvos para a eternidade com Ele. E em terceiro lugar, olhando para o que Maria colocou no seu cântico, precisamos reconhecer que Deus é fiel. Ele jamais pode falhar em sua palavra e em suas promessas. Maria sabia que em si mesma se cumpria a promessa do nascimento do Salvador, e que por sua fidelidade e verdade o Senhor fez cumprir nela e em José, da casa de Davi, a salvação para todos os eleitos em todas as gerações. E eu quero aplicar essas palavras, ou esta palavra, para a nossa vida. Primeiro, irmãos, reflitamos, vocês e eu, sobre quanto Deus foi misericordioso para com os que creem em Jesus. Essa misericórdia eterna de Deus nos alcançou, nos tornou filhos e herdeiros com Cristo. Misericórdia, irmãos, é o ato pelo qual Deus não nos dá o que merecemos. E graça é o ato pelo qual Ele nos dá aquilo que não merecemos. Foi isso que Maria viu na revelação de Deus. Segunda aplicação. Primeira, reflita sobre quanto Deus foi misericordioso para com os que creem em Jesus, dando-lhes a vida eterna. E em segunda aplicação, reconheçamos a onipotência de Deus, sua soberania sobre todos os acontecimentos, mesmo os mais difíceis. Todos os acontecimentos obedecem à vontade, ao desígnio de Deus. Deixemos, irmãos, de ficar tão apreensivos e tão angustiados com esse tempo presente. Confiemos mais na disposição do Senhor para a nossa vida. Terceira e última aplicação, olhando para esse cântico. Apesar das nossas frustrações, das nossas dificuldades e das nossas adversidades, irmãos, confiemos na fidelidade de Deus. Ele manterá todas as suas promessas, todas as que podemos conhecer pelo profundo e sério estudo da sua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 37. A palavra de Deus diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmão, que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra, no entendimento da misericórdia, da soberania, da onipotência de Deus, e na fidelidade de Deus às suas próprias promessas, para cada um de nós, para cada uma das nossas casas, para cada um dos nossos filhos, dos nossos pais, do esposo, da esposa, para cada família. Deus é fiel. Deus
é fiel. Vamos orar. Ó Deus bendito e gracioso, Deus de misericórdia e graça, te agradecemos, ó Deus, por tua misericórdia sobre a nossa vida. Porque o Senhor não contempla, ó Deus, nada que haja de soberba em nós. E o Senhor afasta essa soberba, mas o Senhor acolhe com sua mão generosa toda a humildade do nosso simples coração. Obrigado, Deus, porque na tua soberania, na tua onipotência, o Senhor faz aquilo que o Senhor acha melhor para cada vida, para cada um de nós. E não nos deixa, ó Deus, agir como gostaríamos de agir muitas vezes. Muito obrigado, ó Deus, pela fidelidade do Senhor para com o seu povo. E nessa fidelidade prometida desde a criação da terra, desde antes da criação da terra, o Senhor mandou o seu Filho, que veio, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, para que o teu povo humilde fosse levantado para a glória que há de vir, para a vida eterna que nós temos desde já. Obrigado, Deus, por tudo isso. Obrigado pela nação do Senhor em todo o tempo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos, que a graça do Senhor seja conosco, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos dê a certeza absoluta do cuidado dEle, e que Ele nos abençoe em todo o tempo. Boa semana, Jesus te abençoe, Jesus te guarde, Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre a sua casa, sobre a sua vida, releve o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo culto, querendo Deus.